Olá, boa noite. Bem-vindo, bem-vindo a mais um Café com a Tati. Hoje tem Café com a Tati com um convidado especial, como sempre, né? Eu só trago gente maravilhosa para conversar aqui com vocês. Eu amo, amo, amo quando nós fazemos aqui o Café com a Tati, que a gente bate papo com essas pessoas maravilhosas que têm muitas coisas a contribuir com a gente, com o conhecimento, com as experiências delas. Tenho certeza que vocês vão aprender muito hoje, que eu vou aprender muito hoje, que vai ter muita troca legal. E vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas, tá? Vocês podem tirar dúvidas, e aí eu vou comentando aqui também o que eu tiver que falar. A gente nunca tem nada planejado, a gente nunca tem nada planejado pro Café com a Tati. Vocês sabem, né, gente? É bate-papo. Chegar, conversar e ver o que rende aqui. E vocês vão fazer suas perguntas, tá bom? Vocês vão fazer suas perguntas. Hoje o nosso assunto é psicomotricidade e aprendizagem. Psicomotricidade e aprendizagem. Gente, psicomotricidade é uma coisa linda, né? Maravilhosa. E a gente vai falar então com o professor Lino. Eu vou chamá-lo agora para entrar na live aqui com a gente. Fiquem à vontade para fazerem suas perguntas. E bora começar então o nosso bate-papo. Vamos lá, já solicitei. Ó, vocês pegaram o cafezinho de vocês, gente? Eu tô com o meu chá, que vocês sabem que eu tô aí num programa, né, de menos café à noite. Boa noite! Boa noite! Seja muito bem-vindo aqui no nosso perfil. Como você está? Espero que bem. Hoje a gente vai continuar batendo papo. A gente nunca tem assunto, tá, gente? Eu nunca tenho assunto para falar com ninguém. Eu trago, a pessoa vem aqui e a gente conversa porque a gente quer saber o que surge na hora. E é só coisa maravilhosa, tenho certeza. Porque as pessoas que vêm aqui são pessoas maravilhosas, né, gente? Então, professor Lino, se apresente aí para o pessoal, para quem não te conhece, para ficar entendendo um pouquinho do seu trabalho. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todas e a todos, professores, professoras, a você, querida professora Tatiane, a nossa Tati, né? Carinhosamente chamada de Tati. Então, eu sou profissional de educação física e acabei naturalmente, com o tempo, com a minha atuação profissional, desenvolvendo um método psicomotor. Então, essa caminhada foi, assim, interessante, porque eu não tinha nada premeditado, né? Como você falou, né? O cafezinho, o bate-papo começa e ele vai fluindo. E foi assim que a minha carreira profissional. Eu fui começando minhas atividades, comecei a dar aula, sem experiência nenhuma, fui já me envolvendo em coordenação não só das turmas, mas dos projetos que eu acabei participando, né? Primeiro numa escola, depois em 18 escolas, depois a coisa foi caminhando. Trabalhei uma parte, assim, uma fase que eu dei um salto, né? Poderia dizer assim, que eu dei um salto quântico, né? No meu desenvolvimento. Foi quando eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência, com quadros neurológicos e psiquiátricos, quando eu tive contato e fiquei muito sensibilizado com as pessoas com conduta típica de autismo. Então, nessa fase, eu dei um salto muito grande para mim enquanto pessoa e para mim enquanto profissional. E nessa fase eu percebi que o nosso método funcionava para casos mais delicados, mais sensíveis. Então, eu fui organizando isso com o tempo. As próprias pessoas que acompanhavam o nosso trabalho iam observando, iam começar a perguntar o que você está fazendo que está dando resultado. Daí eu comecei a organizar isso tudo. Organizar, inclusive com trabalhos científicos, né? A gente foi organizando
E hoje a gente já tem um método bem organizado, bem estruturado. É óbvio que sempre a gente está em desenvolvimento, né? Seria ruim se falasse que parou, que já está pronto, né? A gente sempre está em desenvolvimento. Então, mas nós já estamos num patamar aí diferente lá do começo. Então, eu diria assim que a gente criou um método baseado num paradigma diferente do tradicional e a atuação da psicopedagoga em particular, eu vejo assim que tem uma sintonia muito grande para o entendimento da nossa proposta. Porque elas têm muitas coisas parecidas. Eu diria que o psicopedagogo é um psicomotricista. E um psicomotricista é um psicopedagogo. Então, a partir daí, eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar, para compartilhar e para ajudar no desenvolvimento de todos nós, nesse conjunto, né, de professores e professoras, com cada um com seu universo grandioso de experiências. Uhum. Ai, que legal. E deixa eu te falar, a metodologia que você desenvolveu se chama psicomotricidade positiva, né? O que é isso? O que é psicomotricidade positiva? Para o pessoal entender, porque nós conhecemos aqui, ó, aí, ó, nós conhecemos aqui psicomotricidade, e aí a gente pensa assim, né? E eu sei que tem similaridade, mas é para a gente entender qual a diferença do método tradicional, né? Nós conhecemos, Sim. então, a psicomotricidade, que estuda como o corpo, porque todas as nossas experiências são vivenciadas. A ferramenta para vivenciar as experiências é o nosso corpo, né? E aí a gente vivencia, a gente capta esses estímulos, né? E aí a gente passa a interpretar esses estímulos pelo nosso cognitivo. E aí, a partir dessa interpretação, dessa assimilação, desse processamento de todas essas informações, uma questão também subjetiva, a gente cria o que a gente conseguiu absorver daquela experiência. E aí pode ser um aprendizado, né? Sempre é aprendizado, na verdade, pode ser não, sempre é um aprendizado, né? Só que o aprendizado ele se dá de maneira diferente, a gente pode aprofundar nisso depois. Mas o que a psicomotricidade positiva, a maneira como você trabalha, em que ela é diferente desse método tradicional? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Aí já dá um monte de live, hein? É mesmo. Mas vamos lá. O método que eu acabei organizando, desenvolvendo, eu dei o nome de método Vida Pura. Uhum. Por que vida pura? Porque eu me inspirei na catarse, no processo de catarse, que é um processo de purificação. Uhum. Então, na época que eu estava pensando que nome que eu daria para o método, como a nossa inspiração teórica, nossa maior inspiração teórica é da psicologia analítica do Carl Gustav Jung, idealizador da psicologia analítica, eu até pensei em dar um nome de psicomotricidade analítica. Mas aí a coisa foi fluindo, acabou não indo para esse lado. Uhum. E o método Vida Pura, ele tem uma dimensão operacional, prática, tem como lidar com o aluno, que é muito importante. Muitas vezes a gente lida com métodos de forma tão intelectual que deixa de lado como lidar com o aluno. Então nós temos um conjunto de técnicas que estão contextualizadas em princípios, em objetivos, que se ela for aplicada de um jeito, ela dá um resultado. Se tudo isso, mesmo os objetivos, técnicas e pressupostos, tal, forem aplicados de outro jeito, ela dá outro resultado. Então, como aplicar
é fundamental. Então, nós chamamos muito a atenção no nosso método por essa parte de como fazer, esse know-how, né? Como essa intervenção está muito focada no aluno e na relação professor-aluno. Isso já muda muita coisa, porque se eu quero promover o desenvolvimento do meu aluno, o primeiro compromisso que eu assumo é com o meu próprio desenvolvimento, com o meu próprio autoconhecimento. E daí como a gente vai conduzir esse processo psicopedagógico, psicomotor, junto com o nosso aluno. Então nós damos muita importância para isso. Então, essa parte é da como conduzir as aulas. E tem a parte operacional, que é a parte prática, como fazer, o que usar, material, local, espaço e tudo mais. E tem a parte que é objetivos, os pressupostos, os princípios, né? Os pressupostos. E essa parte teórica do método, eu dei o nome de psicomotricidade positiva. Então, nós temos um método Vida Pura, que é o método todo, e a parte teórica dele é psicomotricidade positiva. E por que psicomotricidade positiva? Aí eu já vou responder aquela outra sua pergunta, o que diferencia de outros métodos. E aqui vale ressaltar que eu não vou querer dizer que um método é melhor que o outro. Existem métodos diferentes. E isso, eu penso, eu acredito, que é muito importante o professor, o psicopedagogo, o pedagogo, o profissional de educação física, estar muito ciente disso. Porque eu tive muitas experiências em equipe multidisciplinares. Então, nós sentávamos em roda com médicos psiquiatras, terapeutas ocupacionais, psicólogos, pedagogos e profissionais de educação física. Às vezes fisioterapeutas, né? Então nós sentávamos nessa roda para conversar. E uma parte desses profissionais, eles estão mais habituados com o método clínico, que é o caso dos médicos, por exemplo. E parte desses profissionais estão mais habituados com o método educacional, que é o caso dos professores, de nós, professores. Então, aí já existe uma diferença, que para haver o entendimento desta equipe multidisciplinar, é muito importante, eu acredito, que cada um saiba, esteja consciente do seu papel. Porque eu, na minha vivência, e eu até gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo aí colocassem se têm experiências parecidas, se acham que sim, que acham que não, que é muito interessante isso. Eu percebi muitas vezes que o professor e o pedagogo, diante de uma linguagem, de um vocabulário, de uma terminologia clínica, muitas vezes ele se sentia inferior com o seu conhecimento. Principalmente quando nós fomos trabalhar com pessoas com casos mais, assim, que eram olhadas como pessoas com doenças mentais. Então, por exemplo, historicamente, o professor está mais acostumado a lidar com um aluno dito normal. Daí, senta numa roda com profissionais de outras áreas que estão acostumados a lidar com pessoas com doenças mentais, por exemplo. É um caso mais difícil. Já estou pegando como exemplo um caso mais difícil. Então o professor olha, ele acha que ele não sabe nada. Porque se ele se colocar na posição de clínico, na posição de método clínico, ele realmente vai se sentir deslocado. Mesmo porque o vocabulário é outro, nem sempre existe uma similaridade entre os significados.
eu falo uma palavra aqui no método clínico, nem sempre eu tenho uma correspondente no método educacional. Então começa a ficar confuso. E como nós estamos lidando, eu estou me lembrando agora nas nossas reuniões de equipes multidisciplinares. Como nós estamos lidando com médico, daí você imagina, um professor, como eu, na época eu era jovem, sentado lá com um médico, muitas vezes mais experiente do que eu, com mais idade, inclusive, né, cronológica. E eu olhava para aquele médico e falei, nossa, esse médico sabe tudo. Eu não sei nada. Mas na hora da intervenção educacional, quem conduzia e quem fazia a coisa acontecer éramos nós, os professores. É que ficava confusa essa relação. Então, no método educacional, nós, via de regra, historicamente, nós estamos mais preocupados em passar conhecimento, né? Em passar a matéria, em passar o conteúdo. Só que quando a gente tem essa experiência da equipe multidisciplinar, que agora eu peguei o gancho e vou falar em cima disso, né? O que acontece? Nós não vamos fazer isso, passar conteúdo para o aluno com deficiência mental, com doença mental, que é diferente de deficiência, com doença mental. O nosso objetivo é outro, é promover o desenvolvimento deles. Então, aí já começa a fazer uma diferença. Se o professor entender essa diferença, aí sim, nós vamos ter uma conversa de igual para igual. Nós não vamos nos colocar num patamar inferior, nós vamos nos colocar num patamar igual de profissional para profissional, tratando de uma questão importante, que cada um tem uma linguagem, uma visão, uma intervenção, muitas vezes diferente, diferenciada, mas todos nós buscamos a mesma coisa, que é a profilaxia, a manutenção, a cura, o desenvolvimento. Então, como que a gente faz isso enquanto professor? Olha só que interessante, Tatiana. Por exemplo, um professor está acostumado a ensinar a disciplina. Vamos pegar matemática. Português, vai. Vamos começar um pouquinho. A pessoa não sabe nem falar ainda. Está com dificuldade de falar, não verbaliza, né? Verbaliza, por exemplo, é um termo mais usado na área clínica. A pessoa não verbaliza. A pessoa, na área educacional, ela ainda não fala. Ela não está falando. Não desenvolveu a fala. Muito bem. Como que o professor vai ensinar... Por que o professor vai querer alfabetizar essa criança? Esse doente mental, essa pessoa com deficiência, que tem uma série de dificuldades. Qual o interesse do professor de ensinar? Não é ensinar a matéria. Não é fazer com que o aluno tire nota de português. Percebe que aí vai mudando um pouquinho? E qual que é o interesse, então? Eu promovo... Por quê? Quando a pessoa consegue verbalizar, falar, ela dá um salto quântico no seu desenvolvimento cognitivo. Ela aumenta o seu nível de consciência. Ela se conhece melhor, ela conhece melhor o mundo que está ao seu redor, inclusive porque ela dá nome para as coisas. Então, quando ela vai dando nome, quando ela vai classificando, aqui eu tenho animais nessa coluna. Nessa coluna que eu estou falando é uma metáfora. É uma coluna no cognitivo da pessoa. Uma gavetinha, eu brinco que é uma gavetinha. Pode ser uma gavetinha. Tem a gavetinha lá, os animais. Então eu coloco lá gato, boi, cachorro, automóvel. Opa, automóvel, acho que não cabe nessa gavetinha. Onde seria automóvel? Qual gavetinha eu colocaria? Colocaria junto com veículos? Tudo bem, será que daí eu coloco carroça, avião aqui também? Você percebe que aí eu aciono um processo cognitivo
E à medida que eu vou fazendo isso, pelo simples fato de alfabetizar, porque depois da fala, ainda vem o ler e o escrever. Porque a hora que eu entendo os fonemas, as letras, as palavras junto com outras palavras formando uma sentença, várias sentenças formando um texto, vários textos formando um livro. Olha a complexidade disso. Então, eu vou aumentando o meu padrão cognitivo, eu vou aumentando a minha consciência. Travou. Tá. Estava na parte que vai aumentando sua consciência. Sim, vai aumentando a consciência. Então, imagina uma pessoa com doença mental. Ela vai começar a elaborar melhor os seus devaneios, né? A sua imaginação, o que é real, o que não é real. Eu vou começar a também promover uma sanidade mental. À medida que eu diferencio as coisas, à medida que eu crio minhas caixinhas lá, né? As caixinhas, por exemplo, na minha mente era coluna, na sua gavetinha. Tudo bem, mas nós criamos isso. É uma forma, uma estratégia que cada um criou diferente. E cada um vai ter o seu jeito. Mas então o professor vai ensinar isso, não para ensinar a disciplina, porque a escola vai cobrar depois qual a matéria dada, qual a nota do aluno, se ele aprendeu a ler e escrever, porque daí o foco fica no aprender a ler e escrever. Não fica no desenvolvimento da pessoa. Então não importa quem seja essa pessoa. Quando nós sentamos numa equipe multidisciplinar, vamos conversar com o pessoal da área clínica, nós mudamos o foco, me interessa o indivíduo. Então eu preciso conhecer aquele indivíduo para que, através da minha intervenção psicopedagógica, psicomotora, eu promova o desenvolvimento dele. Muito bem. E por que psicomotricidade positiva? Porque eu percebi o seguinte, e isso é um grande diferencial do nosso método. Na área clínica, o que acontece? Normalmente, para resolver alguma questão, eu preciso saber a causa. Toda causa gera um efeito. Então, se esse efeito é um sintoma, é uma queixa, eu pergunto para o aluno, eu busco entender qual é o sintoma, qual é a queixa, para depois procurar a causa, identificar a causa. A gente poderia até falar assim, diagnosticar, né? Qual é a causa que está gerando isso. Daí eu vou focar em resolver a causa para não ter mais o efeito, para não ter mais aquela queixa, aquele sintoma que está gerando sofrimento, perturbação, falta de adaptação, etc. e tal. Está gerando insucesso escolar, não é? Então, esse é um processo muito baseado em causa e efeito, baseado num paradigma mecanicista, que toda causa tem um efeito. Muito bem. O nosso método, o que nós percebemos? Que se nós promovermos, identificarmos quais são os aspectos positivos daquela pessoa, e nós deixarmos ela se expressar. Então, por exemplo, se eu tenho um potencial, eu tenho uma vocação, e eu deixo essa criança, essa pessoa, né? É que muitas vezes é uma criança, né? Se a gente deixa ela expressar, ela vai sentir feliz. Ela vai sentir realizada, porque ela está expressando o potencial dela.
E quando a gente deixa isso acontecer, o que acontece? Naturalmente, como isso aqui, agora que eu vou falar, é uma tese que eu defendo, tá? Como o ser humano é um sistema, então imagine um sistema semi-aberto, que dentro desse sistema que tem o corpo, tem a psique, tem o centro, usando uma terminologia do Jung, esse sistema, ele tem várias coisinhas dentro dele, aspectos positivos e os negativos. Eu estou falando em termos simbólicos, né? Usando uma expressão para a gente tentar se entender. Então, eu tenho coisas que precisam ser melhoradas, coisas que atrapalham o meu desenvolvimento. Se eu não tivesse essas coisinhas, o meu desenvolvimento seria natural, seria tranquilo, mas tem essas coisinhas que atrapalham. E tem as que favorecem, que são as positivas. Por isso, psicomotricidade positiva. Então, essas coisinhas positivas, a gente identifica e deixa a criança se expressar, a gente ajuda ela a expressar isso. Quando ela faz isso, naturalmente, aí vem a nossa tese. Como ela fortalece o sistema pelos aspectos positivos, muitos aspectos negativos são trabalhados até no inconsciente, que estão dentro do sistema, e muitas coisas são resolvidas sem que a gente saiba a questão da causa e efeito. Nós não precisamos, eventualmente, saber da causa e efeito. É lógico, a gente também tem esse olhar. Mas não é primordial para nós, que é diferente de outro método. O método clínico, se não tiver a causa, você não sabe o que faz. Nós não. Quantos alunos, e eu tenho certeza, eu me arvoro a dizer que eu tenho certeza que todos nós, psicopedagogos, psicomotricistas, professores, já tivemos casos assim, que o aluno fez avanços com a gente não sabia nem conhecer direito um aluno, né? Alguma coisa que a gente falou, o jeito que a gente tratou, o acolhimento que a gente deu, o amor que a gente envolveu aquele indivíduo, a tolerância, a paciência, aquilo ali foi o suficiente para gerar transformações internas positivas naquele aluno. Então, o que nós procuramos? Primeira coisa, quando a gente tem o aluno na nossa frente, a gente procura conhecer o que ele mais gosta. É ali que a gente começa, porque aquilo que ele gosta é um aspecto positivo dele. E a gente vai trabalhando isso. Só que a gente identifica, no meio desse caminho, no meio desse processo, vários aspectos negativos dele, que a gente pode ajudá-lo bastante. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos com os dois. Eu tenho os aspectos positivos, que ele vai ficar feliz e tal, e no meio da atividade, eu vou colocando, conforme um timing, o tempo certo, aí que vai a diferença de um professor e de um computador. Né? A gente ouve aí dizer que não precisa de professor, é só colocar um computador lá. Não é não. Porque o nosso computador é muito mais poderoso que qualquer computador que exista. Então você vai perceber que o seu filho e tal, aquele momento certo, você aproveita aquela deixa e trabalha em um aspecto negativo dele. Daí você vai trabalhando aquilo. E quando a gente traz à tona a consciência esse aspecto negativo, às vezes ele cansa demais. É muito cansativo. Porque esse complexo de tonalidade afetiva, que também é uma linguagem do Jung, ele suga energia do indivíduo, ele suga energia da psique. Ele funciona como se fosse um buraco negro. Essa é uma outra tese que eu sonhei com ela. Literalmente eu sonhei com ela. Então, ele suga a energia da psique.
Então, quando a gente traz à tona isso para ser reelaborado, isso é uma linguagem da psicologia, reelaborar, transformar esse conteúdo. Então, muitas vezes eu vou olhar para esse conteúdo, eu preciso ter muita humildade, eu preciso ter muito perdão, eu preciso ter muita coragem, né? Eu olho ele e aí a gente vai tratando. Daí o aluno vai cansando. Daí, com o seu timing, aquele tempo certo, com a sua sensibilidade, você fala, opa, ele está cansando. É lógico que você não vai, no meio da aula, falar, opa, né? Tudo isso está aqui dentro, no nosso supercomputador. Você percebeu, você já vai deixando de trabalhar isso e vai trazendo de volta o aspecto positivo. E ele se sente bem, ele se sente forte, prazeroso, sente a autoestima dele é boa quando ele faz as coisas que ele sabe fazer. Então a gente vai fazendo esse jogo. Trata os negativos, a hora que o negativo começa a cansar, a gente traz o positivo, e assim a gente vai desenvolvendo. Então, a psicomotricidade positiva veio de trabalhar, dar ênfase aos aspectos positivos, e não a causa e efeito. Ah, que legal. E isso tudo que você falou tem muito a ver com a nossa metodologia aqui, o Mais PP. E aí eu fui anotando, enquanto você falava, eu fui anotando algumas coisas importantes aqui. A primeira coisa que eu anotei, assim, anotei várias coisas, mas não dá para falar tudo, né? Mas, assim, a primeira coisa é sobre a sensibilidade do profissional. E eu acho que a sensibilidade do profissional, ela é lógico, tem a nossa formação teórica, mas a nossa vivência prática, estar ali, se relacionar, ter trocas, trocas entre os pares, troca com os próprios alunos mesmo, para pegar aquela coisa do feeling mesmo, faz total diferença. Eu não acredito em nada que você me diga que leia um livro, leia um artigo, e aí você vai aprender, porque eu não acredito em aprendizado que não envolva prática. Nenhum aprendizado se consolida sem prática. Se até mesmo terapêutico, né? Eu faço análise, né? Quando eu converso alguma coisa, até assim na terapia, se eu não tentar durante o período, depois daquela conversa, colocar algo ali que eu pensei, que eu elaborei para mim, em prática não vai fazer sentido. Se eu receber instrução de como andar de bicicleta, eu posso receber as melhores instruções. Se eu não subir na bicicleta e não for, não cair, não levantar, não ajustar minha conduta e tentar de novo, isso não faz efeito. Eu não acredito de forma alguma em aprendizado que não envolva prática, né? Então a criança não vai aprender a escrever se ela não escrever. Você pode dar todas as instruções. E a mesma coisa o professor, a mesma coisa o psicopedagogo, o psicomotricista. Ele vai desenvolver a habilidade e esse feeling, que esse feeling não é assim que vem do nada. Esse feeling vem da prática, eu acredito isso. Então, assim, você precisa de ter um fundamento teórico e precisa aplicar aquilo de alguma maneira que você aprendeu. Você precisa fazer aquilo existir no mundo concreto, no mundo real, porque senão não faz sentido nenhum. É o que eu acredito. E isso tem tudo a ver, inclusive é o que a gente ensina, que eu ensino lá no meu método também, né? E outra coisa, sobre aquilo que você estava falando, né, do sentimento de inferioridade que às vezes os profissionais de educação sentem diante de um outro profissional que conversa numa outra linguagem, né? A gente precisa trabalhar muito isso, que é como se você falar português e se sentir inferior porque outra pessoa fala japonês. Então não existe, né? Não existe, é uma coisa que eu gosto de falar isso porque se você for pensar, não tem lógica nenhuma para esse sentimento. Não tem lógica nenhuma, né? Não tem justificativa para isso. E uma coisa importantíssima, eu amo o trabalho multidisciplinar. Uma coisa importantíssima é a gente alinhar a nossa comunicação. Eu acredito muito nisso, em alinhar a comunicação. Então, eu gosto do aprendizado do trabalho multidisciplinar. E quando
o médico me fala uma coisa, quando o psicólogo me fala uma coisa, quando o fono, quando o TO, quando o psicomotricista, o professor me fala uma coisa, eu tenho que trazer o que é o significado daquilo que ele está me dizendo, né? É ajustar a comunicação. Eu acho que, assim, sabe, isso é uma habilidade de diálogo, né? Eu acho que todas as dificuldades do mundo, grande parte das dificuldades do mundo seriam resolvidas com essa palavrinha, diálogo, conversa, né? É ajustar. Porque o que parece, até mesmo pensando com foco no paciente, o que parece é que se ele vai no seu consultório e você fala alguma coisa com ele, aí ele vai no meu, eu falo alguma coisa com ele, aí ele vai no médico, o médico fala alguma coisa com ele, com essa família. O que parece é que cada um tá falando uma coisa, se a gente não tiver alinhado, que cada um tá falando uma coisa. E para mim, quando cada um tá falando uma coisa, é a mesma coisa que ninguém tá falando nada. Sabe? Não faz sentido nenhum. É a pessoa perdida, né? É aquela pessoa que tem um monte de, sei lá, um monte de coisa que ela não consegue, ela não vai partir para uma coisa que eu falei, que é a primeira coisa que eu falei, que ela não vai partir para a prática, porque ela recebe instruções muito diferentes. Então, o trabalho multidisciplinar, ele é muito interessante e eu acho que o objetivo principal, se tiver um pilar do trabalho multidisciplinar, é alinhar a comunicação. Porque todo mundo vai se entender, né? Todo mundo vai falar ali a mesma língua e todo mundo vai conseguir passar a informação da mesma maneira para aquela pessoa e as pessoas não vão ficar perdidas. Porque quando a pessoa está perdida, ela não age, é uma confusão mental e ela acaba não agindo. Então, a família não sabe o que fazer, a própria criança, você tem uma prática com ela de uma determinada maneira, explica de uma determinada maneira, aí ela vai em outro lugar que ela frequenta e aí tem uma outra prática totalmente diferente. Ou que talvez você esteja pensando até parecido, mas que na forma de você informar, instruir, orientar, conversar com ela, para ela parece que são duas coisas. Então, é por isso que é importante. Essa coisa de alinhar é muito legal, porque isso vai contribuir para acelerar o resultado. Então, pensa que quando a gente fala essa língua diferente, cada um falando uma língua diferente, é como se tivesse assim, né? Cada um puxando para um lado e a criança ali naquele meio não entende, né? Eu falo criança, qualquer idade, tá, gente? A criança ali naquele meio não se acha, não sabe para onde que vai. E quando todo mundo tá falando a mesma língua, parece que todo mundo segurou na corda e tá todo mundo puxando junto do mesmo lado, né? Então é muita força puxando pro resultado que a gente quer. E com certeza sempre dá certo, né? E essa coisa que você disse da consciência do seu papel é muito importante, porque aí ele vai entender, o professor vai entender, o médico, todo mundo, sabe? Todo mundo vai entender, o psicomotricista, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, todo mundo vai entender o objetivo comum e qual a linguagem que tem que falar, né? E aí tendo essa consciência do seu papel. E o principal, a consciência do papel é cada um se utilizando daquilo que sabe, da sua experiência, do que estudou, do que vivenciou, levar aquela pessoa a alcançar o resultado, né? Ajudar as pessoas a atingirem os resultados delas. Então, a gente também não pode perder nunca de foco, né? Nunca sair do nosso foco, que a gente quer a melhoria da pessoa, do ser humano ali. Né? Então, isso daí é muito legal também. E aí, outra coisa, eu falei assim, outro dia, na nossa outra live, eu falei assim, eu acho que você é um mais PP sem saber. Porque... com a nossa metodologia, né? Mais PP, sem saber por quê. Na nossa metodologia da intervenção psicopedagógica, a gente faz avaliação e a gente faz intervenção. E uma coisa que eu oriento é utilizar as habilidades, os talentos, as aptidões naturais como alavanca para as dificuldades, para a superação das dificuldades. E isso sempre dá muito resultado, porque quando as pessoas chegam, você já deve ter tido experiência parecida, eu tive muita, e é assim, ó, é a maioria esmagadora das experiências que a gente tem quando atende em consultório, né? Eu atendi em consultório há muito tempo, é sobre isso. As crianças chegam e quando elas já têm uma consciência e conseguem verbalizar isso, né? Quando elas conseguem verbalizar, quando elas não conseguem, a gente percebe com o nosso feeling,
Mas quando elas conseguem, elas falam assim, ó, já atendi muita adolescente que fala assim, ó, você vai ter que ter paciência comigo, porque eu sou bem lerda. Ou, ó, você vai ter que ter um cuidado comigo, porque eu isso, aquilo. Ah, eu não tenho cabeça para matemática. Sabe? Umas coisas assim. E aí, o que que isso me diz, né? Me diz que essa pessoa está sendo definida pela dificuldade e não pelas habilidades dela, porque ela não chega falando assim, nossa, eu jogo bola pra caramba. Não chega, né? Porque, e aí as pessoas falam, né? Cada profissional individualmente fala assim, ah, não, eu valorizo os talentos, lógico, nossa, ela é comunicativa, ela é isso, ela é aquilo. Só que nas atitudes acaba se provando o contrário. Porque quando se faz uma reunião de pais na escola, ninguém faz uma reunião de pais na escola, porque, nossa, tirou 9 e tá de parabéns. Vamos fazer uma reunião aqui na escola, porque ele tira 9 em português. Ninguém faz isso. Mas se ele tirar abaixo de 5, 6 lá em matemática, nós vamos ter uma reunião. Aí a gente tem uma reunião, ou seja, tá dando ênfase para a dificuldade, para aquilo que tem de debilidade, para aquilo que tem, sabe, para o que tem de ruim, né? E aí a pessoa acaba se tornando, eu acho que com a experiência, passando por toda, né, escolarização, por tudo, ela se define assim mesmo e ela nunca tem a oportunidade de desenvolver as habilidades dela. Porque, na verdade, é sempre trabalhada a dificuldade, né? E aí, às vezes ela é uma excelente comunicadora, ou às vezes ela tem a aptidão para música, ou às vezes ela tem joga bola muito bem, ou sabe, essa parte corporal, né? Sei lá, gosta de ginástica, não sei, tem tantas coisas que a pessoa pode fazer, né? E a pessoa simplesmente não consegue desenvolver essas habilidades porque todo o tempo dela é direcionado para trabalhar essas dificuldades. E aí ela fica o tempo todo com foco na dificuldade. E o pior é que a autoestima é uma bola de neve isso, que a autoestima vai cada vez mais piorando, porque uma pessoa que não é trabalhada as suas habilidades, né, as maiores habilidades, onde ela consegue se destacar, onde ela consegue brilhar, não é trabalhado isso, só é trabalhado a dificuldade, como que ela vai ter uma boa autoestima? Ela só é definida por aquilo que é de ruim, né? Então, assim, ela fica sem autoconfiança, ela fica sem autoconfiança, sem autoestima, né? E acaba se conformando é, por viver muito abaixo do potencial dela, né? Esse, Tatiana, é um dos motivos que a gente não corrige erro. O método Montessori é assim, outra grande inspiração nossa é a Maria Montessori. Então, quando eu fui fazer o curso Montessori, eu descobri que era professora e não sabia. Agora eu descobri que eu sou mais PP e não sabia, né? É. Mas a Montessori, nós não corrigimos erros. E um dos motivos é exatamente esse. Porque nós temos, assim, na educação, na educação formal e informal, existe uma cultura de corrigir erros. E educar é corrigir erros. Então, se pergunta uma coisa para uma criança, ela responde a sua pergunta e você corrige ela. Quer dizer, ela não respondeu certo, respondeu errado. Daí você faz outra pergunta, ela responde, você corrige de novo. Daí ela fala outra coisa, você corrige de novo. Isso durante 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Dependendo do temperamento das crianças, que já está virando adolescente, se perguntar alguma coisa para ela, ela não responde mais. Porque você corrigido, então fala você. Então a autoestima dela vai lá embaixo. Ela fica dependente dos outros. A personalidade dela não cresce forte. Porque ela fica sem opinião própria, sem vontade. Ela não acredita nela mesma. Ela acha que ela não é capaz de aprender. Então, ela Travou. e perguntar para ela alguma coisa sobre aquilo que foi acabado de falar, ela também nem vai se atrever, porque vai ser corrigido o erro.
Uhum. Então, esse é um problema que você está levantando aí, é um problema cultural. E eu penso que os psicopedagogos e os psicomotricistas, pelo menos com o nosso método, eu acho que já entenderam que não é assim que funciona, né? Que a gente tem que dar liberdade de expressão. Então, muitas vezes, as pessoas acham que dar liberdade de expressão vai gerar indisciplina, vai gerar bagunça. E o que nós notamos é justamente o contrário. Os nossos alunos ficam mais disciplinados, porque nós já temos dentro de nós uma disciplina, né? E quando nós estamos felizes, realizados, nós estamos nos sentindo mais realizados, tal, a tendência é você ficar mais disciplinado, porque você está mais feliz. Você permite que eu continue? Ou você quer falar? Sim, eu quero só fazer Lógico. um complemento aqui. Outra coisa que nós que somos profissionais de aprendizagem, a gente precisa entender que a aprendizagem não é oposto de erro, muito pelo contrário. O erro só erra quem pratica. E eu disse agora mesmo que não existe aprendizado sem prática. Então, se você recrimina, repreende o erro, você está indo contra o próprio processo de aprendizagem, porque você está desestimulando a prática, né? Então isso aí é muito importante. Outra coisa que você falou que a pessoa está fazendo que gosta, ela fica feliz, é uma coisa que eu explico que é uma das justificativas para o nosso método ser assim, a gente trabalhar com as habilidades e não com as dificuldades, é a gente da teoria do flow, que é, né, aquela coisa da pessoa entrar no fluxo mesmo, a pessoa... Porque nós vamos nos dedicar com maior intensidade àquilo que a gente tem maior interesse, maior habilidade, que a gente consegue se desenvolver, onde a gente consegue crescer, né? E se você não tem esse potencial desenvolvido, você não vai entrar nesse flow. E é lógico, vai praticar menos e praticando mesmo, menos, você com certeza vai aprender menos, vai desenvolver menos, né? Então é muito... deixa gravado. Vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado. Então podem ficar tranquilos que não perde o conteúdo, não. Pode continuar, só quis fazer essa... Bacana. Quanto tempo nós temos ainda? Só para me ter uma ideia. 12 minutos. Ah, só 12. É muito... Gente, podem colocar perguntas aqui também, senão, né, a gente não consegue responder elas. Aqui, ó. Por isso é importante ouvir o que a criança traz de conhecimento prévio, de vivências fora do ambiente. Muito... Gente, para com essa bobeira de querer pegar o seu mundo e enfiar na cabeça da criança. É muito importante a gente conhecer o mundo da criança, né? Porque senão você nunca vai saber, você não vai desvendar nada, você não vai aprender nada sobre ela. Se você não aprender nada sobre ela, você também não tem nada a contribuir para ela. Então, você tem que aprender sobre a criança. Cada uma, tá? Cada uma que vier, você vai ter que aprender. Esse é o nosso trabalho, aprender sobre as pessoas. Então, você falou sobre a sensibilidade do profissional. Uhum. Eu vou fazer aqui meio que uma defesa histórica do professor. Acontece que, historicamente, nós ficamos muito inculcados dentro de uma cultura, de um paradigma, que ensinar é passar conteúdo. Então, eu não preciso conhecer o aluno, eu preciso saber do conteúdo. Então, a escola tradicional, o modelo dela é o seguinte: você tem um currículo que você tem que passar para o aluno. Então, a escola fica na expectativa de uma persona, de um padrão de professor e de um padrão de aluno. Então, nós temos o currículo lá. Vai chegar um professor padrão, um professor
arquetípico, que vai pegar aquele conteúdo, passar para o aluno arquetípico e vai dar tudo certo, tudo bem. Só que isso, hoje, perfeitamente a gente enxerga que não funciona mais. Esse modelo está falido. Então, o professor que não precisa conhecer o aluno, ele não precisa de empatia. Você imagina que antes, e não muito tempo atrás, e muito ainda vale para hoje em dia, não se fala de amor na escola. O professor não precisa amar o seu aluno, muito pelo contrário, ele precisa se resguardar. Eu cansei de ouvir, não pode se envolver com o aluno. Então, você vai se distanciando, fica uma relação mecânica e estritamente intelectual. Só que o ser humano não é feito só da dimensão pensamento, como diz o Jung, ou intelectual, ou racional. O ser humano se relaciona como um todo. E tem tantas características, faculdades psíquicas, inclusive o sentimento. Inclusive o amor, que é a grande cola do universo. Então, quando o professor é um empata, ele tem empatia, e isso é uma coisa que se desenvolve também, né? Quando o professor achar que é importante ele conhecer o seu aluno, amar o seu aluno, amar no sentido de procurar fazer o que estiver ao seu alcance para o desenvolvimento do seu aluno. Entender as suas dores. Ali, entre detalhes, que é essa sensibilidade que você falou. E essa sensibilidade eu vou adquirindo conforme as minhas experiências, inclusive. Muitas vezes as minhas experiências que eu sofri muito, que me deixaram mais sensíveis. Porque às vezes quando uma pessoa muito durona, né, que parece que deu tudo certo na vida dela, tá com não sei o quê, e ela tá né, parece uma coisa. Então, às vezes, essas pessoas às vezes, né, não estou querendo criar nenhuma lei aqui, mas, às vezes, para amolecer esse gelo, acaba tendo algum sofrimento, que dá uma mexida nessa estrutura. E o professor que tiver esse compromisso com o seu autodesenvolvimento, vai passar para essa empatia. E quando eu fui trabalhar com pessoas com deficiência, com quadros neurológicos e psiquiátricos, foi muito diferente do que eu estava acostumado. Muito diferente. Então foi um chacoalhão que eu levei. Por isso que eu falei que deu um salto quântico. Eu me lembro uma vez que eu fui, pela primeira vez, eu fui trabalhar num centro acadêmico de uma universidade e tinha um ônibus que ia buscar os alunos e trazia para a universidade para a gente atender. E na primeira aula de uma instituição que atende crianças paralíticas, me chamaram e falaram assim, logo de cara, você quer ir no ônibus buscar as crianças? Eu falei, lógico, já tô lá, já fui. Mas para mim, criança paralítica era criança com canadense, né? Com uma bengalinha. Parou o ônibus lá na instituição e eu super entusiasmado. Nossa, que época boa. Gana, né? Fui lá, perguntei para uma moça no corredor, uma instituição muito grande. Eu sou da universidade e tal, vim buscar as crianças e tal. Ah, terceira sala ali à direita. Eu fui, abri a porta assim, entrei na sala. Nossa, eu levei um choque. Tinha toquinho de gente assim, sem braço, sem perna, amarrado numas cadeirinhas, com hipotonia dos músculos faciais, babando. Eu nunca tinha visto toco de gente. Tinha um que ele veio se rastejando no chão e ficou puxando a minha perna. E eu olhei aquela criança me puxando, olhei para o resto, eu queria ir embora dali, eu queria sumir. Porque eu não estava preparado para aquilo. Foi um impacto muito grande.
Só que a alegria deles em me ver foi tão grande que, ao mesmo tempo, eles me contagiaram. Me derrubaram e me levantaram. Daí começou assim. Então, muita coisa que vai ajudando a gente a se tornar mais sensível, a tomar cuidado com detalhes, com sutilezas, a buscar entender o que está acontecendo com o outro para poder melhor ajudá-lo no seu desenvolvimento. Então a gente vai trabalhando essa empatia, meio com a nossa vontade e meio com a vida nos colocando em vivências, como você tão bem falou aqui, que nos forçam a nos tornar mais sensíveis, né? E aí, a gente se tornando mais sensíveis, a gente vai poder melhor compreender o outro. E isso aí, para nós, psicopedagogos, psicomotores, psicomotricistas, né? Temos essa visão, professores terapeutas, isso aí é fundamental. Né? Muito legal você compartilhar essa experiência. O pessoal adorou também ouvir a experiência. E eu tenho uma experiência um pouco diferente com a deficiência, porque eu tenho uma irmã que é surda. E nos anos 80, né, as crianças começaram aí, né, tinha aquela coisa da PAI e tudo, e a gente começou a frequentar a PAI junto. E aí a gente cresceu junto com as crianças com deficiência. Então, para a gente é bom a gente ter essas experiências desde da infância, né? Porque acaba fazendo com que a gente vivencie, né? Tenha essas vivências o quanto antes e que a gente saiba lidar, né? E vai desenvolvendo essa sensibilidade também. Então, a gente foi criado assim também, né? Dentro da PAI, a gente ali o tempo todo. E isso realmente, como você disse, desenvolve muito a nossa sensibilidade para o outro, né? Para entender, desenvolve a empatia. Eu não acredito em empatia como um objetivo que você atinge, mas como um exercício que você faz sempre, né? Que você está trabalhando ali sempre. Então, compaixão também são outros, é um sentimento que a gente desenvolve muito. E a gente desenvolve a função executiva, né, do freio, né? Às vezes é aquilo que você disse, né, nas minúcias, né? Pensar no que vai falar. Às vezes a pessoa fala cada coisa, cada palavrinha que a gente fala, ela é carregada de um significado diferente para o outro, né? E aí a gente precisa trabalhar bastante também essa comunicação para não ter esses ruídos que são que podem ter, assim, pode ser um tiro, né? E a gente tem que trabalhar bastante isso. E uma coisa que eu queria, na verdade, eu só fiz um comentário com a sua experiência. A experiência é uma experiência muito legal, muito bacana, que realmente, né, não é à toa que você foi desenvolvendo essa sensibilidade. Mas uma coisa que eu quis comentar é o seguinte: quando você falou dos professores, meu Deus, gente, com 1 minuto eu não vou falar, vai ter que atrasar um pouquinho, tá? Que agora que eu vi aqui a hora. É o seguinte, o professor, o que eu sinto é que o professor quer, mas o sistema impede. Eu trabalhava na sala de aula, eu já fui recriminada porque estava fazendo cartazes e artes e a festa toda porque era 7 de setembro, entendeu? Então, o que eles queriam? Que eu desse uma aula expositiva, né? Então, eu já fui repreendida, né, por isso. E outras coisas, e coisas que você quer levar para frente, projetos que você quer empreender dentro da escola, que você quer fazer. Os professores têm tanta cobrança que eles não têm autonomia. E quando eles vão, né, realizar as coisas por conta própria, se arriscam a fazer certas coisas por conta própria, eles são punidos por isso, né? Então, eu não sei, o pessoal aqui deve saber, eu não sei o nome que chama em cada estado, mas a gente tinha, por exemplo, um caderno que eu não sei se era PIP, gente, que era um caderninho que a gente tinha que fazer atividade com um aluno que estava com dificuldade, que não tinha nota,
né? E às vezes eu tinha tanta coisa legal para fazer com aquela criança, mas se você não apresentasse aquele caderno com um monte de coisa preenchida, um monte de folha escrita da criança, aquilo ali você era repreendido por isso. Então, gente, é tanta. Olha lá, o pessoal tá concordando comigo ali, ó. É tanto. O sistema impede. Alguém Se você concorda. é aquele professor, se você é aquele professor que quer empreender mudanças, que quer ser diferente, que quer ser empata, que quer se doar mesmo, você pode ter certeza que você vai ser repreendido. A escola é assim, é lamentável, tem experiências diferentes. A gente sabe que tem experiência, por exemplo, no Ceará, que são experiências maravilhosas, né? Escolas maravilhosas. Eu acho que, inclusive, a melhor escola pública é uma escola lá no Ceará. Então, a gente vê que a gente está aqui em São Paulo, Minas Gerais, né? A coisa toda, e não estamos nesse ponto. E aí, é importante falar isso, sabe? Então, assim, essa falta de liberdade foi uma das coisas que me fez sair da escola, sabe? Eu era professora concursada, aquela coisa toda, que no início da carreira é o que a gente quer, né? Mas foi o que me fez sair, porque eu não tinha liberdade para ser a professora que eu queria ser. E como ir empreendendo e tendo meu próprio consultório, tendo minha clínica, tendo meus projetos, tendo minhas coisas, eu pude ser aquilo que eu contribuí da maneira que eu realmente acreditava que eu podia contribuir, né? Então, assim, para mim, gente, eu acredito que o empreendedorismo me salvou nesse sentido, porque muitas vezes a gente chega a se sentir inútil, né, enquanto professor, impotente, né? Porque você tem tanto para dar. Então, olha só, é um sistema que faz com que o professor seja impotente, educando crianças para serem impotentes também, né? Para estarem sempre abaixo do potencial delas, para não se desenvolverem também. Então, é uma coisa, assim, lamentável, é lamentável mesmo. E a gente, né, eu acredito em mudança, né, gente? É lógico que eu acredito em mudança, senão não faz sentido eu estar aqui. Mas eu acredito mesmo em mudança e, assim, mudança, gente, é com micro-revoluções. É isso que a gente está fazendo aqui, ó. A gente Exatamente. discute, a gente leva, né? E aí você tem ali os grupos ali na sua escola, onde você trabalha. E aí você se junta com pessoas que têm projetos bacanas, né? Então, assim, tem tantos projetos bacanas. Inclusive, aqui, ó, o nosso convidado de hoje tem um projeto muito bacana, né? Se você conseguir falar rapidamente, né, dos seus projetos, então, rapidinho, só para elas conhecerem, é muito legal, porque são essas revoluções, gente. É micro-revolução, é o que eu estou falando para vocês. Nós vamos ter que fazer todo mundo onde está, e olha que bacana, tem gente de todos os estados aqui na live, eu acredito. Cada sementinha, sabe, sendo plantada em todos os lugares aqui, é isso que vai fazer a diferença. A gente agindo com todos esses sentimentos que a gente citou aqui agora, né? Cada um no seu lugar, e eu acredito que a gente impacta as pessoas ao nosso redor, né? Então, Sim. aqui perto de mim, eu tenho algumas pessoas que são impactadas pelas minhas ações e faz aquela corrente do bem, né? Essas outras pessoas vão levando para frente também. Eu acho que é isso que faz a diferença, mas de fato não é fácil, né? Se fosse fácil, Não, eu precisava lutar. exatamente. Tatiana, eu não vou falar dos projetos hoje, mas eu me comprometo a gente conversar uma outra live aí sobre esses projetos que acho que vai ser bem bacana. Uhum, E eu queria dizer assim, acho que já posso finalizar, né? Dar uhum, a última palavra, que o que eu tenho percebido e o meu feeling diz que nós estamos num momento muito importante de mudança. Nós estamos no meio de uma fase de mudanças. Os sistemas antigos, os sistemas sociais antigos, eles estão falidos. A economia, o sistema de saúde, esse sistema predatório do meio ambiente, e a educação está no meio. Nós vamos fazer o novo. Nós vamos construir juntos o novo. Então nós precisamos, cada palavra sua, que eu acho muito legal que você está levando, no sentido de quebrar paradigmas para a gente olhar para o novo. Eu tenho dado algumas palestras aí para algumas secretarias de educação do Estado,
de cidades do Brasil, que o sentimento é esse mesmo. E tem muita secretária de educação que está sintonizada, e isso é muito bacana de ver. Nós estamos num processo de criação de algo novo. E para finalizar a questão lá falando sobre sensibilidade, eu lembrei de uma frase do Jung, Carl Gustav Jung. Ele fala mais ou menos isso, depois você pesquisa na internet, é que vai aparecer direitinho. Mas ele fala assim, mais ou menos isso. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando você estiver diante de outra alma humana, seja simplesmente uma alma humana. Ali é de coração para coração, de alma para alma, de tudo com tudo. Né? Essa relação que vai fazer esse processo de ensino e aprendizagem, esse processo de promover o desenvolvimento do indivíduo e nosso próprio ao mesmo tempo, que vai florescer e vai dar os efeitos que nós desejamos. É isso. Obrigada pela sua contribuição aqui com a gente, que foi enorme. Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito, eu aprendi muito, amei compartilhar também um pouquinho da minha experiência, tirar todas as minhas dúvidas sobre a psicomotricidade positiva. Eu queria dizer, gente, que depois vocês vão lá no Instagram dele, vejam lá que ele tem o curso dele sobre a psicomotricidade, né, positiva. Você tem uma comunidade também, né? E tem o site também, né, Tatiana? Tem o site. Aí fala o site, que aí elas podem... É www.psicomocidadepositiva.com.br. Pronto, vai lá na psicomotricidade positiva, que aí vocês vão ficar conhecendo, né, direitinho. E eu acredito que o futuro da educação é a aprendizagem, gente. Esse negócio de ficar só ensinando já era, né? O futuro da educação é a aprendizagem. A gente tem que ensinar as pessoas a aprenderem, né? E serem felizes com isso, porque aprendizado é feliz, gente, é alegria. Se tiver tendo sofrimento no meio, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, aprender é gostoso, é divertido, tem que estar feliz, tá? Não tenho mais o que dizer, gente. O que dizer, né? Só agradecer mesmo pela sua presença aqui. Tenho certeza que todo mundo amou, né? Como você pode ver aqui nos comentários. E que a gente vai ter outros encontros, né, gente? O que vocês acham de outros encontros? Vamos tirar uma foto aqui enquanto isso. E me falem o que vocês acham aí da gente fazer outros encontros, da gente falar mais assuntos aqui, a gente trazer e falar dos projetos, né? Que não deu tempo de falar todos. E vocês, enquanto isso, vão conhecendo lá o site dele, tá bom? Psicomotricidade Positiva. Mas vamos então, ó, tirar uma foto e aí vocês marquem o meu e o dele, tá bom? O Instagram. 1, 2, 3 e... Meu óculos tá caído. 1, 2, 3 e já! Pronto, tiraram? Gente, olha lá, ótimo, maravilha, ótimo, isso mesmo. Ó. Vamos fazer então depois outro encontro, porque o assunto não acaba, né, gente? Não acaba, não. Maravilha. Agora a gente já entrou, olha, em outro assunto que eu queria muito desenvolver, que é as mudanças, né? O que a gente pode fazer de mudança daqui para frente, né? É um assunto importantíssimo para a gente falar. Tá bom? Ó, um abraço, muito obrigada. Vamos ter outros encontros aqui, com toda certeza, porque foi incrível. O pessoal tá falando, perfeito, ótimo. Gratidão. Tchau.